boa noite. Os 6 meses de presidência de George W. Bush têm sido caracterizados por uma mudança radical na política externa americana. O presidente republicano adota posições cada vez mais isolacionistas, mas os Estados Unidos estendem a mão à Argentina. Amanhã chega a Buenos Aires o subsecretário do Tesouro americano, John Taylor, mas não se sabe ainda que gesto essa mão fará. Se deseja realmente puxar a Argentina do mar revolto da sua economia ou se terá força suficiente para isso. Sobre estas questões, nós temos uma entrevista especial que você vai ver daqui a pouco. E ainda nesta edição, você vai conhecer uma commodity que é um prazer e não cai de preço há 20 anos. E a polêmica defesa das carnes vermelhas pelo Dr. Drauzio Varela. Hoje o presidente George W. Bush conseguiu a aprovação no Congresso de mais um projeto destinado a criar antipatias com a opinião pública, doméstica e internacional. O direito de explorar petróleo dentro de um parque nacional no Alasca, um dos grandes santuários ecológicos do país. Além disso, recebeu uma cobrança do secretário-geral da ONU, Kofi Annan, de uma dívida de 582 milhões de dólares. Faz tempo que os Estados Unidos não mostram muito interesse na organização. Soma-se essas atitudes a rejeição do protocolo de Quioto, a falta de empenho na luta pelo banimento de armas bacteriológicas, as ameaças de boicote a uma conferência mundial sobre racismo e de retirar-se do histórico Tratado de Limitação de Mísseis Balísticos de Defesa. A Casa Branca justificou seu jornal New York Times dizendo que não estava sendo isolacionista, apenas pretende estudar tratado por tratado, de acordo com os interesses específicos dos Estados Unidos. Por essas e por outras, pairam dúvidas sobre a repentina generosidade americana. Há pouco, a Casa Branca confirmou o telefonema do presidente George Bush para Fernando de la Rúa, em Foz do Iguaçu. Bush reiterou o apoio e disse ser possível a antecipação de 1 bilhão e 300 milhões de dólares pelo FMI para agosto. Mas será suficiente? Sobre isso, eu conversei com o economista Rogério Flose, diretor de pesquisa do Banco Santos, que trabalhou antes no Ministério da Fazenda e no Palácio do Planalto, acompanhando a questão argentina. Vamos ver agora essa entrevista. Essa visita do subsecretário do Tesouro americano a Buenos Aires vai adiantar alguma coisa? É o que o mercado se perguntou no dia de hoje. Na verdade, a dúvida se essa visita do subsecretário John Taylor, subsecretário do Tesouro, à Argentina significa uma mudança de postura do governo Bush em relação à questão que poderá haver um aporte de recursos, um aporte de dólares à Argentina. Também o mercado se questionou se haverá o adiantamento de recursos do FMI à Argentina e também se o governo da Argentina está negociando aí novos empréstimos junto à Europa. Isso tudo é uma incógnita. Mesmo havendo esse aporte dos Estados Unidos, do FMI, isso vai resolver o problema de uma economia que tem problemas na sua base estrutural? Não resolve. Esse problema não resolve. Eu acho que isso ficou demonstrado pelo fato de que já foi feita uma blindagem de 40 bilhões no ano passado, houve uma mega troca de dívida argentina há alguns meses, e a realidade mostrou que isso não resolveu o problema argentino. Na verdade, a Argentina tem um problema grave de competitividade, o que afeta seu crescimento econômico, a sua capacidade de arrecadação e de honrar seus compromissos mais adiante. O problema do crescimento ele está muito atrelado à armadilha do câmbio, de 1 para 1, que não permite que a competitividade argentina seja melhorada ao longo do tempo. As análises estão apontando para uma debacle mais cedo ou mais tarde da Argentina. O Brasil vai junto? A meu ver, o Brasil importou a crise argentina de uma forma muito intensa. Eu acho que aí houve, na minha opinião, um pecado original, por assim dizer, um erro cometido em março, em uma elevação completamente inesperada pelo mercado por parte do Banco Central, em meio ponto percentual, e uma ausência quase que completa no mercado de câmbio. Até então o mercado via a crise argentina como uma coisa preocupante, mas olhava sempre o Brasil e dizia: o Brasil tem fundamentos bons. Quando o Banco Central fez esse movimento completamente inesperado, o mercado disse então: olha, então essa coisa da Argentina preocupa, e passou a olhar a Argentina com um rigor maior.
E aí o contágio passou a ser mais intenso no Brasil, o câmbio passou a flutuar ao sabor dos eventos que ocorriam na Argentina, e os juros também. Então houve uma importação muito forte da crise argentina por parte do Brasil. A minha impressão é que a aposta do governo, pelo menos no mês passado, era de que poderia ocorrer uma ruptura na Argentina já em julho. Isso não ocorreu, o que trouxe aí uma preocupação por parte do governo brasileiro de que essa crise poderia se estender por mais algum tempo. Ora, o que fazer então? Eu acho que aí o governo ele já se antecipou, deu um passo à frente, no seguinte sentido: eu vou tentar me distinguir da Argentina, Brasil, vou mostrar que tenho fundamentos bons. Como eu faço isso? Intensifico o esforço fiscal, corto gastos públicos e, ao mesmo tempo, vou ao FMI, trago mais recursos, reforço meu caixa de reservas e falo: olha, eu não vou ter problema de financiar meu balanço de pagamentos mais à frente, numa tentativa de se distinguir já da Argentina, de mostrar que as características são completamente diferentes. E de fato são. A meu ver, eu acho que o Brasil tem características muito diferentes, é uma economia muito mais dinâmica, mais industrializada, diversificada. Nós temos um câmbio flutuante, nós temos aí uma economia muito mais ampla, um mercado consumidor muito mais ativo, um sistema financeiro muito mais sofisticado que o argentino. E eu acho que existem características muito boas que fazem distinguir. Eu acho que esse erro de política que foi cometido, esse contágio que o Brasil deixou se levar, ele tem Pode ser, tem conserto. Eu acho que tem conserto. Eu acho que você pode tentar minimizar um pouco os efeitos da crise argentina sobre o Brasil, pelo menos não ficar tão conectado a isso. Acho que o governo está trabalhando nesse sentido nesse momento. Obrigado. Boa noite. Acabou por volta das 9 horas a reunião do presidente de la Rúa com seus ministros. Ele pediu que todos reforcem suas convicções no plano de déficit zero e que mostrem firmeza diante do que considerou um ataque especulativo aos títulos públicos argentinos. Por falar em títulos, o governo da província de Buenos Aires confirmou que os chamados patacones, espécie de vale que complementa o salário dos funcionários do governo, serão aceitos pelas empresas públicas como forma de pagamento. Surge então uma nova moeda na Argentina. Para muita gente, comer carne vermelha virou um prazer proibido. O bife e a picanha viraram vilões acusados pelos cardiologistas de provocar hipertensão, aumentar os riscos de câncer e propiciar o infarto do miocárdio. Recentes estudos norte-americanos afirmam, porém, que a carne vermelha não é tão má assim, que não está comprovado cientificamente que ingerir menos gordura animal diminui a chance de ter ataque cardíaco ou de viver por mais tempo. Este assunto é analisado pelo médico psiquiatra e escritor Drauzio Varela num artigo exclusivo para o caderno Fim de Semana da Gazeta Mercantil, que será publicado amanhã. Daqui a pouco, vamos ver que nem tudo são flores no NAFTA. Esquenta a briga entre os Estados Unidos e o México sobre os caminhões. E um prazer que atrai cada dia mais gente, os charutos cubanos de procedência controlada, que não caem de preço há 20 anos. O Banco Central Europeu não cortou hoje as taxas de juros, conforme o previsto. A taxa permaneceu no patamar de 4,5%, apesar dos sintomas de estagnação na economia europeia e de inflação em queda nos 12 países que compõem o bloco. Contrariando essa posição, o Banco da Inglaterra reduziu em 1/4 a taxa dos juros, alegando que, para isso, o enfraquecimento da atividade econômica mundial. Da economia norte-americana, continuam vindo notícias sobre a desaceleração. Depois da temporada de divulgação de lucros do segundo trimestre, um estudo da Thomson Financial mostra que as empresas sofreram a maior queda de lucros trimestrais em 10 anos. A causa foi a redução na demanda de bens, de produtos químicos a equipamentos de computação. No total, os ganhos das companhias tiveram uma redução de 16% no trimestre passado em relação ao mesmo período de 2000.
Outra pesquisa realizada pela First Call projeta mais recuos nos resultados das empresas para o atual período, desta vez de 12%. Reiterando essa fase de quedas, a Walt Disney anunciou hoje diminuição de 26% nos lucros do terceiro trimestre, em relação ao mesmo período do ano passado. Já outra grande empresa americana, a Pepsi, ficou ainda maior. Bastou o governo americano aprovar a negociação que abocanhou a Quaker por quase 14 bilhões de dólares. A compra pôs fim a uma batalha judicial com as agências reguladoras norte-americanas, que durou 9 meses. Com essa aquisição, a Pepsi agora é dona da marca Gatorade, o mais vendido dos isotônicos. E os Estados Unidos estão enfrentando problemas também nas fronteiras. O presidente mexicano, Vicente Fox, ameaçou barrar o acesso de caminhões dos Estados Unidos nas estradas do México, caso os Estados Unidos não libere o trânsito de caminhões mexicanos em território norte-americano. Desde 1998, pelo NAFTA, os caminhões mexicanos poderiam transitar por território norte-americano. Mas, devido à pressão dos sindicatos e de caminhoneiros e de empresas de transporte dos Estados Unidos, isso não tem acontecido. Agora vamos falar de um prazer proibido para os americanos, uma commodity que não cai de preço há 20 anos e pode ficar volátil como fumaça. E ela está ao alcance dos brasileiros. O charuto cubano é um sonho de consumo cada vez mais próximo dos brasileiros. Uma exposição traz a história desse fetiche diretamente da terra de Fidel Castro para São Paulo. Marinês, quando surgiu a ideia de fazer uma exposição sobre charutos cubanos? Surgiu com a ideia de a gente estar presenteando os pais com um tema que despertasse o interesse deles. E nada melhor do que um charuto cubano para despertar. A exposição traz coleções de anéis de charutos antigos, litografias originais de caixas de charutos e painéis com a história das 16 marcas cubanas mais famosas. O especialista César Adames fará uma série de palestras durante o evento, contando as origens desse prazer que foi descoberto pelos europeus junto com a América. Em 1492, quando Colombo descobriu a ilha, já encontrou os índios fumando tabaco. A partir daí, a história de grandes fumadores sempre esteve associada ao charuto cubano. Então você tem todo o glamour de Winston Churchill, Kennedy, Freud, entre outras personalidades. A oferta de charutos de qualidade cresceu. Sorte destes degustadores apaixonados por um bom Habana e que não se separam do charuto e do copo de uísque. Beto Ranieri uniu o útil ao agradável e abriu uma charutaria. Entre uma tragada e outra, ele fala sobre a arte de apreciar um bom charuto. Um exercício de erros e acertos. Eu costumo dizer sempre que o charuto é como um perfume, ele não existe o melhor do mundo. Para cada pele tem uma reação do perfume. E o charuto é a mesma coisa. Os aficionados por essas baforadas não se preocupam com dinheiro. Ainda bem, porque o charuto cubano é uma commodity que não cai de preço há quase 20 anos. Essa trajetória ascendente deve continuar e pode até mesmo vir a faltar charuto no mercado caso ocorra o desbloqueio comercial dos Estados Unidos a Cuba. Com isso, uma caixinha como essa pode custar muito mais que os $500 de hoje. Para quem ficou com água na boca, a exposição vai até o dia 12 de agosto no Shopping Pátio Higienópolis. Solange Guimarães, de São Paulo, para o Primeira Página. Nós vamos ficando por aqui. Continue aproveitando bem a sua noite, quem sabe com charuto, e até amanhã.